Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Vamos estudar hoje sobre o livro de Números. Vamos fechar os nossos olhos agora, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo esse momento. Feche seus olhos aí onde você está. Peça para que o Espírito Santo venha clarear o seu entendimento, venha trazer clareza, tirar toda a dúvida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, eu te agradeço por este período que nós estamos aqui na Tua presença, buscando o entendimento da Tua palavra, buscando aprender mais das riquezas que contém na Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra ela é a verdade, que a Tua palavra ela é imutável. Gerações se passam, anos se passam, reis assumem tronos, reis são tirados dos seus tronos, mas o Senhor permanece no Teu trono fiel. Permanece justo para sempre. O Senhor reina para sempre. A Tua palavra ela é viva para sempre. E é essa palavra que nós queremos carregar no nosso coração. É essa palavra que nós queremos aprender cada dia mais. Queremos meditar, assim como o salmista dizia, que nós precisamos meditar na Tua palavra dia e noite. Dia e noite, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Que nós possamos esconder a Tua palavra no nosso coração. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, toda a tristeza, todo o desânimo, todo o cansaço que caia por terra seja repreendido agora no nome de Jesus. Que nada venha ser impedimento para que nós venhamos aprender da Tua palavra e receber a porção que o Senhor tem preparado para nós no dia de hoje. É o que eu te peço, já te agradecendo por cada vida que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Então, vamos entrar aqui o livro de Números. Por que ele é chamado de Números? Lá na Septuaginta ele tem um outro nome diferente, tá? Vai estar diferente na nossa tradução. Por que eles chamam esse livro de o livro de Números? Porque foi a primeira vez que Deus pediu para contar o povo. Deus vai pedir para contar os homens, né? Os homens, porque ele vai ser... O livro de Números ele vai fazer uma narrativa a respeito da preparação e encorajamento do povo. Então lembra disso, será uma preparação e encorajamento do povo rumo à terra prometida. Esse povo agora ele vai ser preparado e ele vai ser encorajado durante este percurso de deserto até entrar. Lembra que eles estavam lá no livro de Levítico, né? Nós estudamos na aula passada, quem estava presente lembra, e agora esse povo vai começar a marchar. O que era para ser, gente, é importante vocês saberem disso. O que era para ser uma caminhada de alguns dias se tornou 40 anos. Esse povo vai peregrinar pelo deserto durante 40 anos. E sabe por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer por conta da murmuração e da ingratidão. Murmuração contra Moisés, murmuração contra Deus, ingratidão a respeito de tudo que Deus já tinha proporcionado para esse povo. Esse povo vai chegar agora num lugar que se chama Cades Barneia. O que é Cades Barneia? Cades Barneia é o lugar de decisão, se você quiser anotar aí, tá? Eles vão chegar neste lugar, é um lugar lá no deserto, tá? Chama Cades Barneia. É um lugar de decisão e lugar de julgamento. Aí a palavra de Deus lá no primeiro capítulo vai estar escrito assim, ó, recenseamento. Não sei como que está escrito aí na sua tradução, mas a minha tradução aqui está escrito recenseamento, tá? Aí vai falar que no versículo 17, Moisés e Arão reuniram os homens nomeados e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme seus clãs e suas famílias, um a um. Então, foram contados aqui os homens de 20 anos para cima, ou seja, homens que estavam aptos para a guerra, né?
esses homens que eram aptos para guerrear quando eles fossem colocados na guerra, nas batalhas, porque nós vamos ver mais para frente que Israel, o povo aí de Israel, ele vai precisar lutar algumas batalhas para que eles alcancem alguns territórios, para que eles tomem posse de alguns territórios, vai ser necessário que eles travem algumas batalhas, mas o próprio Deus garantiu a eles que eles seriam vencedores, porque Deus estaria presente. Então a presença do Senhor faria com que eles vencessem as batalhas. Então, quando termina de contar, gente, o total desses homens foram 603.550 homens. Fala lá no capítulo 1, versículo 44, assim, ó. Esses foram os homens contados por Moisés e Arão e pelos 12 líderes de Israel, cada um representando a sua família. Todos os israelitas de 20 anos para cima, que podiam servir no exército, foram contados de acordo com as suas famílias. Então, o total foi de 603.550 homens. Agora, imaginem vocês, aqui nessa contagem não estavam as mulheres, não estavam as crianças, não estavam os menores de 20 anos. Então, vocês imaginam quanta gente tinha lá no deserto. Então, essa contagem foi somente dos homens. Aí depois, logo em seguida, Moisés vai falar a respeito da função dos levitas. Então, os levitas, eles são aqueles que vão assumir todas as atividades do tabernáculo. Todas as atividades que vão ser desempenhadas no tabernáculo vão ser desenvolvidas pelos levitas, tá, gente? Pelos homens da tribo de Levi. Deus vai escolher esses homens da tribo de Levi. Por que Deus escolhe a tribo de Levi especificamente? Porque acontece uma determinada situação em que os homens, eles são ingratos ao Senhor. Eles lá do bezerro de ouro, que eles pedem para fazer o bezerro de ouro, e aquilo, Deus queria destruir aquele povo totalmente. O Moisés vai e intercede para que Deus não destrua aquele povo, mas Moisés toma uma atitude. Ele chama somente os corajosos. Vocês lembram da aula passada, né? Somente aqueles que eram corajosos para estar matando aqueles que fossem imparciais, que estivessem pelo Senhor, que estivessem pela justiça de Deus. Quando é preciso operar a justiça de Deus, eles precisavam ser imparciais, independente se era família, se era primo, se era filho, se era tio, se era tia. A justiça de Deus, pelo pecado daquele povo, precisava ser feita. Então, somente os homens da tribo de Levi se colocaram à disposição. Aí a palavra diz que eles desembainharam a espada e mataram todos aqueles que adoraram aquele bezerro de ouro, que tiveram em mente criar aquele bezerro de ouro, trazendo assim, atraindo para si, então, para aquele arraial, né, a ira de Deus. Então, esses foram os homens corajosos, a tribo de Levi. Eles não pensaram duas vezes, eles se colocaram do lado de Moisés. E a palavra de Deus diz que mais de 3.000 homens morreram naquele dia. E quem fez isso foram os homens da tribo de Levi. Então, a partir daí, a tribo de Levi, ela é escolhida para desempenhar as funções do sacerdócio, do tabernáculo. Porque nós vemos que o tabernáculo, gente, ele era móvel, ele não era fixo. Então, de tempo em tempo, o Senhor ordenava para que aquele povo marchasse. Quando a nuvem se levantava e andava, o povo sabia que eles tinham que sair, mudar de lugar. Quando a nuvem estava parada, eles tinham que montar acampamento. Então, todo esse povo numeroso, tinha que montar acampamento em volta desse tabernáculo. O tabernáculo, ele representava a presença de Deus. O tabernáculo, só podia entrar lá aqueles que eram sacerdotes, lembram? Não era qualquer um que podia entrar lá era um lugar santo. Então, quando esse tabernáculo tinha que ser carregado, ele tinha que ser desmontado. Então, nós vamos ver aqui que tinham a tribo de Levi, ela era composta por 3 líderes, né? Que eram os filhos de Levi, que eram os Coate. Levi tinha 3 filhos, Coate, Merari e Gerson. Então vão ser os coatitas,
os Meraritas e os Gersonitas. Então, são 3 líderes, né, da tribo de Levi, são os 3 filhos de Levi. Então, vai ter o povo aí, os coatitas vão ter uma função, os Meraritas vão ter outra função e os Gersonitas vão ter outra função. E que função é essa? Vamos ver aqui as responsabilidades primeiro dos levitas. As responsabilidades do levita, vamos ler aqui. Deixa eu achar aqui o versículo. Ó, vou falar para vocês agora, no capítulo 3, capítulo 3 de Números, os levitas e suas responsabilidades. Aí vamos lá no versículo 2. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú e Eliezer e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, que foram ungidos para o sacerdote. Então, esses homens que eram os filhos de Arão, eles foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes, tá? Então, são eles Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Depois nós vamos ver aí que algum deles vão morrer, né? Porque eles ofereceram um fogo estranho para o Senhor, né? Algo que não era o Senhor que tinha ordenado, né? Quiseram fazer de acordo com os seus próprios pensamentos. Lá no versículo 4 fala assim: Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta como fogo profano no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eliezer e Itamar serviam como sacerdotes durante a vida de Arão. Então, Nadab e Abiú, que são 2 dos 4 filhos de Arão, vão cair mortos, porque a palavra diz que eles ofereceram fogo estranho, fogo profano. A palavra de Deus não diz o que era esse fogo profano. Mas dá pra gente entender que o que era esse fogo? O fogo que tinha que ser mantido continuamente aceso na lâmpada, lá no candelabro. Tinha um candelabro. Aquele fogo, ele tinha que permanecer aceso. Eles tinham que se esforçar. Como nos dias de hoje, nós temos que nos esforçar para manter a chama do Espírito Santo acesa no nosso coração. A gente sabe que se a gente parar de ler, se a gente parar de orar, se a gente parar de buscar a presença de Deus, aquela chama vai se apagando cada vez mais. Quanto mais a gente se afastar de Deus, mais o fogo do Espírito Santo vai apagando dentro de nós. Não é verdade? A gente vai perdendo o interesse pelas coisas de Deus, vai perdendo o interesse pela leitura da palavra, vai perdendo o interesse pela oração, vai perdendo o interesse por ajudar as pessoas. Então, a gente vai ficando cada vez mais. Então, o que esse fogo representa? Nós não podemos deixar o fogo ele apagar, que é essa vontade, esse desejo. E a gente só mantém o fogo aceso como, gente? Colocando lenha. Como que você mantém uma fogueira acesa? Você tem que colocar lenha. E para você manter o fogo do teu altar aceso, você precisa... Teve uma palavra muito pontual, muito abençoada em uma dos cultos aqui do Aviva, que a pastora Raquel Lima trouxe pra gente. Que aqui fala na palavra de Deus que para manter a lenha acesa no altar, eles tinham que tirar a lenha, a cinza do dia da oferta passada e colocar uma lenha nova. Ou seja, o nosso altar ele tem que estar limpo. Não tem como você manter um altar aceso, colocar lenha nele, se você não tirar a cinza da outra oferta, se você não tirar a sujeira. Então nós precisamos, a palavra de Deus é bem clara quando fala assim que o altar ele tinha que estar limpo. Não podia ter sujeira. Quando eles iam oferecer outro sacrifício, o altar tinha que estar totalmente limpo. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, nosso altar ele tem que estar sempre limpo. Nós temos que tirar a sujeira do passado, sujeira do pecado e pedir para Deus purificar o nosso altar. Porque nosso corpo, hoje nós somos o altar. E essa chama, ela precisa estar queimando continuamente. A gente precisa sempre estar na palavra de Deus, sempre lendo, sempre estudando a palavra de Deus, sempre orando, mesmo sem vontade. Não é todo dia que a gente sente vontade de orar, não é todo dia que a gente sente vontade de estudar, não é todo dia que a gente sente vontade de ouvir uma palavra. Mas nós temos que ir mesmo sem vontade. Adultos não fazem o que quer, o que gosta. Adultos fazem o que precisa ser feito. Quem faz o que quer é criança. Então isso é uma frase que eu levo para minha vida.
porque muitas vezes a gente não quer fazer, né? Mas quando se trata de palavra de Deus, quando se trata de reino, nós temos que nos esforçar. Tem que haver esforço da nossa parte. A palavra de Deus diz que o reino do céu, ele é tomado à força. Então a gente não pode deixar o comodismo tomar conta da nossa vida, né? Porque é uma coisa muito fácil de acontecer. Se a gente não cuidar, a gente tá, né? É muito mais fácil você se entregar aos prazeres da carne do que você renunciar, né, à vontade da carne. É muito mais fácil. Paulo vai dizer, né? O mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim, mas o bem que eu desejo fazer, esse eu não faço. Isso, então, gente, nós vemos que para fazer o mal é muito mais fácil do que fazer o bem. Isso já é uma consequência da nossa natureza pecaminosa, porque nós temos em nós uma natureza de pecado, uma natureza pecaminosa. Por isso que a nossa luta contra o pecado, contra o desejo da carne, ela é constante até que Jesus venha. Mas nós podemos pedir para que o Espírito Santo ele venha nos fortalecer e nos ajudar, renovar a nossa aliança. Então se eu pecar não tem perdão? Tem sim. É importante a gente saber que a gente tem que abandonar esse pecado, né? Não repetir mais, mas o Espírito Santo ele está sempre pronto a perdoar. Então nós temos um intercessor, né, que é o Espírito Santo. Então a palavra de Deus diz que esses homens eles trouxeram fogo profano. O que pode ter sido esse fogo profano? Deus foi bem específico. Somente Deus podia ordenar da onde tinha que vir o fogo para colocar naquele candelabro, naquele altar. Pode ser que eles pegaram fogo de um outro lugar onde Deus não tinha mandado, de um outro lugar onde Deus não tinha ordenado, que era para pegar de lá, e sendo dessa maneira ousados e desobedeceram a ordem de Deus. Então pode ser que tenha sido isso que aconteceu. E trouxeram esse fogo. A palavra de Deus diz que esses homens eles caem mortos. Então, gente, o importante é a gente sempre estar atento àquilo que Deus falou. Se Deus não falou, eu não vou fazer. Se Deus falar, tudo bem. Mas se Deus não ordenou, não vou fazer, porque para que eu vou atrair ira de Deus contra a minha vida? Entende? Então, ter o cuidado de fazer somente aquilo que Deus mandou. Somente aquilo da onde Deus mandar, gente. Então, ter o cuidado de sempre estar atento às ordens de Deus, porque Deus fala. Sempre estar atento em ouvir o que Deus tem para falar para nós, tá? Aí Deus vai falar sobre o resgate dos primogênitos. Por quê? Todos esses homens de 20 anos para cima, eles tinham que pagar lá um valor, né, para Moisés. Fala assim, lá no capítulo 3, versículo 40. E o Senhor disse a Moisés: conte todos os primeiros filhos dos israelitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, e faça uma relação de seus nomes e dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas. Todo primeiro homem que nascia, gente, desde bebezinho, do sexo masculino, ele era consagrado ao Senhor. Ele era dedicado. Então o Senhor está fazendo uma troca. Deus está falando assim para Moisés você vai fazer uma troca. Você vai contar quantos homens tem e quantos levitas tem. Quantos homens da tribo de Levi tem? Você vai fazer uma troca. Aí a palavra de Deus fala assim no capítulo 3, versículo 43. O número total do sexo masculino dos primeiros filhos de 1 mês de idade para cima, relacionados pelo nome, foi de 22.273. Aí, gente, e disse também o Senhor: dedique os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Para o resgate dos primeiros 273 filhos dos israelitas que excederem o número dos levitas, recolha 60 gramas de prata com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas, entregue a Arão e aos seus filhos. Assim Moisés recolheu a prata para o resgate daqueles que excederam o número dos levitas,
dos primeiros filhos dos israelitas e recolheu prata do peso de quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Moisés entregou a Arão e aos filhos dele prata para o resgate, conforme a ordem que recebera do Senhor. Então, nós sabemos que tinha muito mais israelitas do que levitas. Então, quantos que excederam aqui? A palavra de Deus está falando que de acordo com o número de levitas e o número dos israelitas, passou aí 273 primogênitos. Então o Senhor está falando para Moisés recolher a prata, recolha essa prata para pagar para essas famílias, né? Para pagar para Arão, como se estivesse deixando equilibrado aí, porque agora o Senhor, ele vai estar consagrando para ele não mais todos os primogênitos, mas só os levitas. Ele vai estar consagrando. Então, aqueles que excederam o número, porque passou a quantidade ali, né? Deixa eu ver se fala aqui quantos que tinham da tribo de Levi, especificamente. O número total de levitas foi 22.000. E os filhos dos israelitas, 22.273. Então, vocês viram que 273 aí ficou passando? A conta não ficou equilibrada? Então, de levita tinha 22.000. Israelitas no total, tirando os levitas, tinha 22.273. Então, para equilibrar essa balança, o Senhor ele vai pagar. Ele fala para ele recolher esse dinheiro, ele vai entregar para Arão, que é o sacerdote, como oferta na presença do Senhor, para ficar equilibrado, porque Deus é justo, para não ficar devendo nada para ninguém, tá? Vocês estão conseguindo entender? Então, Deus ele vai Deus vai separar somente os levitas. É como se Deus estivesse falando assim: não vai ser todos os homens que vão trabalhar para mim. Não vai ser todos os israelitas que vão me servir, mas vão ser somente os levitas que vão trabalhar ao meu serviço, da minha obra. Deus vai ungir para esse trabalho somente os levitas. E Deus está então deixando os israelitas livres, né? Da parte do serviço do tabernáculo, tá, gente? Então, nós vimos aí que os coatitas, a responsabilidade dos coatitas o serviço era da tenda do encontro, era o cuidado com as coisas santíssimas que tinha lá. No capítulo 4 já tô, tá, gente? Eles não podiam, mesmo eles sendo os levitas e estando a serviço do santuário, do tabernáculo, eles não podiam ver o que tinha dentro do Santo dos Santos. Somente quem podia ver o que tinha dentro do Santo dos Santos era Arão e os 2 filhos dele. Lembra que só sobrou 2 filhos, que é sacerdote agora. 2 morreu. Então, somente Arão e os 2 filhos dele, que era sacerdote, podiam entrar lá. Porque, gente, se qualquer outra pessoa que entrasse lá no Santo dos Santos morria. Porque a presença de Deus ali era tão forte que ela só era permitida. E lembra que eu falei para vocês que até o sacerdote, se caso ele morresse, tinha uma cordinha amarrada no pé dele. Se as pessoas não ouvissem mais o barulho do sininho, demorasse muito tempo para ele sair de lá, as pessoas puxavam aquela cordinha e eles tiravam aquele sacerdote lá de dentro, porque mesmo se o sacerdote morresse lá dentro, eles não podiam entrar lá dentro para tirar ele, tá? De tão sério que era. Então, era feito tinha todo um trabalho para ter esse cuidado de não entrar lá. Então, Arão e seus filhos, eles desciam um véu sobre esse santuário, desciam panos. Não sei quem aqui assistiu o vídeo que eu mandei lá no grupo falando do tabernáculo. Quem que assistiu? Então, você viu como era cheio de coisas? Tinha os tecidos que desciam para cobrir quando o acampamento era desmontado. Você viu como tudo simbolizava Jesus? Tudo já era uma sombra de Jesus? A questão de ter uma porta só, que simbolizava, o tabernáculo tinha uma porta só, uma entrada só, simboliza que Jesus é a única porta, que não existe outro caminho se não for por Jesus. Então essa é uma das coisas. Então tudo era voltado para Jesus no tabernáculo. Por isso que tinha todo esse cuidado, Deus pedia para eles ter todo esse cuidado.
Então, os coatitas, gente, eles vão ser responsáveis pela mesa, vão ser responsáveis por carregar, eles vão pegar um pano azul, cobrir o candelabro, que é usado na iluminação, as suas candeias. Eles vão cobrir, vão tirar a cinza do altar, do altar de bronze. Então, a palavra de Deus aí vai dizer qual é a função dos coatitas. Depois vocês leiam com mais tranquilidade. Depois nós vamos ver que os gersonitas, que já é da família de Gerson, que são os levitas, tá? Eles iam fazer, gente, a parte dele era levar as cortinas internas do tabernáculo, da tenda do encontro, e sua cobertura, e a cobertura externa de couro, as cortinas da entrada. Eles farão tudo que for necessário com aquelas coisas e as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo, com as cordas, utensílios. Então, essa era a função dos gersonitas, tá? Eles tinham essa responsabilidade de fazer esse serviço. E eles estavam sobre a supervisão de Itamar, tá? Que era filho do sacerdote Arão. Aí os meraritas, gente, a função deles era carregar as armações do tabernáculo, tá? Que eram os travessões, as colunas, as bases, tudo aquilo que era a base para manter esse tabernáculo em pé, era a responsabilidade dos meraritas. Então, eram 3, né? Coate, Gerson e Merari. Os coatitas, gersonitas, meraritas eram responsáveis por fazer essas funções aí para transportar o tabernáculo. Aí vai ter o recenseamento dos levitas também, que vai ser a contagem. No capítulo 4, ainda no versículo 34, vai dizer assim: Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas conforme seus clãs, famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que fizesse o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme seus clãs 2.750 homens. Esse foi o total de recenseados dos clãs coatitas que serviram na tenda do encontro. Aí eles vão contar aí de 30 a 50 anos, né? Os homens que são aptos para servir. Eles vão fazer os recenseamentos. Aí, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés, a cada um foi designado no seu trabalho e foi dito que deveriam carregar. Assim foram contados conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, o Senhor ordena que eles contem aí agora os levitas, né? Então, por isso no livro de Números, né? Porque teve a contagem dos israelitas no total. Aí agora o Senhor está fazendo o recenseamento, pedindo para Moisés fazer o recenseamento dos levitas. Aí vai falar sobre a pureza do acampamento. O Senhor vai ordenar para que todo aquele que tiver lepra ou tiver fluxo de sangue, algum fluxo que se tornar impuro, tocar em cadáver, ele vai ter que ficar fora do acampamento, tanto homem quanto mulheres, para que não contaminem o seu próprio, não contamine o próprio acampamento onde Deus habita entre eles, tá? Então são algumas ordens para a pureza daquele acampamento ali, daquele lugar, porque o lugar que o Senhor habita, gente, o lugar é puro, onde o Senhor habita é puro, então não poderia ter impureza. Então quem tivesse com alguma impureza de pele, de sangramento, tinha que permanecer fora do acampamento. Por isso que quando nós vemos a passagem lá da mulher do fluxo de sangue, que nós sabemos que eles não podiam sair, ter contato com as outras pessoas, porque eles eram considerados impuros. Então, a mulher do fluxo de sangue, ela toma uma atitude muito corajosa de se infiltrar no meio da multidão e tocar nas vestes de Jesus. E quando ela toca na orla de Jesus, a palavra diz que sai virtude do manto de Jesus, da roupa de Jesus. Porque ela somente tocou, ela teve fé e ela foi curada. Mas segundo a lei judaica, aquela mulher ela não poderia estar ali, porque ela era considerada impura, tá? Então, por isso, lá no Novo Testamento, essa passagem é uma passagem do Novo Testamento, tá? Vamos continuar aqui. Vai ter algumas leis sobre restituição por danos também, que o Senhor vai dar a ordem a Moisés.
caso algum homem ou uma mulher prejudicasse outra pessoa, né? Eles teriam que confessar o pecado que cometeu e restituir o valor, né? O Senhor vai falar sobre essa restituição de danos e prejuízos no capítulo 5. Depois nós vamos ver, gente, falar com vocês agora sobre o teste da mulher suspeita de adultério. O que é isso, gente? Quando a mulher era suspeita de adultério, o marido suspeitava que ela estava em adultério, ele levava essa mulher lá para o sacerdote. E lá a palavra de Deus diz que ela tomava uma água amarga, né? E era paga uma oferta pelo ciúme. A palavra de Deus diz lá no capítulo 5, versículo 18, ó. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá as mãos dela na frente dela na oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel, nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não faça mal a você. Mas se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar este juramento com maldição. Que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que sua barriga enche e você jamais tenha filhos. Que esta água que traz maldição entre você e seu corpo enche sua barriga a impeça de ter filhos. Então a mulher dirá: amém, assim seja. O que é isso, gente? Quando o marido suspeitava que a mulher estava em adultério, mas a mulher não tinha confessado que ela realmente, de fato, estava, ou se ela realmente não estava, ele estava apenas suspeitando, eles levavam essa mulher, o marido levava essa mulher até o sacerdote. Lá era feito esse ritual, essa mulher ela tinha que tomar uma água amarga. Aí, como vocês viram que eu acabei de ler, se ela realmente tivesse adulterado, aquela água amarga ia fazer mal para ela. Agora, se ela não tivesse adulterado, nada aconteceria com ela. Por que, gente, que era feito isso? No mundo espiritual, quando alguém adultera, abre uma porta no mundo espiritual para que demônios venham e se alimente do sexo lícito. O que é o sexo lícito? Aquele que é o sexo entre o homem e uma mulher casado, que é do casamento. Agora, quando entra um adultério na vida de um casal, esses demônios eles vão se alimentar desse sexo ilícito. Ou seja, eu tenho uma pastora que eu assisto alguns estudos dela, e ela é terapeuta. E ela conta que quando ela vai atender alguém, ela fala que alguns dos sinais que ela sabe que a pessoa está em adultério é quando a pessoa chega para ela e fala: ai, Cláudia, eu não sei porquê, mas eu peguei um nojo do meu marido que eu não suporto nem que ele chegue perto de mim. Eu não quero nem que ele toque em mim. Porque os demônios que estão na vida dela agora, por ela estar praticando esse adultério, eles não gostam do sexo lícito, que é aquele que foi instituído por Deus. Eles fazem com que essa mulher, ela sinta nojo do marido, ou vice-versa, ou que o homem sinta nojo da mulher. Então, esse é um dos sinais. Ela falou: mesmo que a pessoa não confesse para mim que ela está em adultério, eu já sei que ela está em adultério. Por quê? Porque isso é uma das características. A pessoa, ela pega nojo do cônjuge. Ela sente nojo, ela não sente mais desejo de ter relação com o cônjuge. Então, isso acontecia lá na época de Moisés. E se de fato essa mulher ela estivesse mentindo para o marido, dizendo que não teve adultério, porque as mulheres que eram pegas em adultério, gente, elas eram apedrejadas, elas eram levadas para fora do arraial do acampamento e elas tinham que ser apedrejadas. Lembra também da passagem lá no Novo Testamento, que a mulher chega, os fariseus chegam perante Jesus e falam assim: e agora, o que o Senhor vai fazer com essa mulher que foi pega em adultério? Então o Senhor fala assim: aquele que não tem pecado agora atire a primeira pedra. Por quê? Porque a lei de Moisés dizia que era para apedrejar. Mas Jesus chega e Jesus institui, Jesus ele vem com misericórdia. Jesus fala assim:
ela é como se Jesus estivesse falando, ela adulterou. Mas e vocês? Que diferença tem o pecado dela com o pecado de vocês? Então, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí, a palavra diz que dos mais novos até dos mais velhos até o mais novo, se eu não me engano, eles foram abaixando as mãos, deixando as pedras e saindo. Por quê? Porque todos temos pecado, gente. Quem somos nós para julgar o outro? Para julgar o pecado do outro? Mas eles chegaram perante de Jesus para ver se eles pegavam Jesus em contradição. Porque a lei de Moisés dizia que tinha que apedrejar. Então, se essa mulher fosse pega em adultério aqui na lei de Moisés, no Antigo Testamento, ela tinha que ser levada fora do arraial e apedrejada. Agora, se ela não confessasse, era feito esse ritual. E tinha que ser paga uma oferta pelo ciúme. O que é esse ciúme, gente? Esse ciúme que é essa porta que foi aberta no mundo espiritual por conta desse pecado, entendeu? Então, quando acontece um pecado de adultério dentro do casamento, é como se você estivesse abrindo uma legalidade para Satanás agir dentro da tua vida. Aí Satanás, para a pessoa que está ali, adulterando, ela acha que está sendo maravilhoso. Nos primeiros momentos está sendo maravilhoso. Só que mal sabe ela que a vida dela vai se transformar numa maldição futuramente. Então, Satanás, ele engana as pessoas com esse falso prazer, né? Porque isso vai atrair maldição, né? Aí o profeta fala, né, que se ela estivesse mentindo, que aquela mulher fosse, que o seu estômago enche, que você seja impedida de ter filhos. Então, é isso, tá, gente? Quando fala aqui que é a suspeita de adultério, tá? E essa oferta pelo ciúme. Então, é isso, tá? Deu para entender bem? Deu para ficar claro? Então, tá. Aí fala, né? Se, porém, a mulher não houver se contaminado e estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Esse ritual, pois é o ritual quanto ao ciúme, quando uma mulher for infiel e se contaminar enquanto casada. Agora vai falar sobre os votos do nazireu, lá no capítulo 6. O que era o nazireado? Uma pessoa que era aquele nazireu, acho que eu comentei sobre o nazireado na outra aula, gente. Quem tava lá vai lembrar. O nazireu, ele era uma pessoa que ele era totalmente separado para o Senhor, tá? Ele tinha que se abster de vinho, de bebidas fermentadas, não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco, tô lendo lá no capítulo 6, tá? Suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça. Não poderia cortar o cabelo. Então, vocês lembram de Sansão? Sansão era um nazireu. Os pais dele tinham consagrado ele como separado para o Senhor. Então, não podia tocar em cadáver, não podia cortar o cabelo, não podia beber bebida fermentada com álcool, não podia comer nada da videira, que é da uva, até que termine o período de sua separação para o Senhor, ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. E a palavra de Deus diz que mesmo que seu próprio pai, ou mãe, ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois isso traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Então, ele não podia se contaminar com nada dessas coisas, tá? Depois vocês lêem aí mais a fundo, pra gente não tomar muito tempo. Aí o Senhor, ele vai abençoa os israelitas. No finalzinho do capítulo 6, fala assim no versículo 22, a bênção sacerdotal. O Senhor disse a Moisés, diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Assim como eles invocarão o meu nome sobre os israelitas, assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas, eu os abençoarei.
Então, esse versículo 24 do capítulo 6, ele é bem conhecido. Alguns pastores usam ele no final dos cultos para abençoar as pessoas. Ele fala assim, ó: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz, te conceda a graça, né? Então, esse é um versículo bem conhecido que está lá no livro de Números, que foi a bênção que Arão, ele e os seus filhos que eram sacerdotes, a bênção que eles abençoavam o povo de Israel, tá? Aí depois nós vamos ver as ofertas por ocasião da dedicação do tabernáculo. Depois vocês leiam aí, a gente não vai entrar muito a fundo. As lâmpadas do candelabro, a consagração dos levitas. Deus vai separar os levitas ali, vai ter uma consagração, tá? Aí a celebração da Páscoa, nós vamos ver lá no capítulo 9. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois que o povo saiu do Egito. Ele disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado, ao pôr do sol do 14º dia deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então, o Senhor está ordenando ali para que eles sejam bem rigorosos em questão da data, que seja comemorada ali no tempo certo, no tempo determinado por Deus, tá? Que eles tenham esse cuidado de obedecer. Que fala assim, ó, lá no finalzinho, versículo 12, parte B, fala: quando a celebrarem, obedeçam todas as leis da Páscoa. Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem, ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou oferta do Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Um estrangeiro residente entre vocês, que queira celebrar a Páscoa do Senhor, deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. Então, as mesmas leis que eram para o povo natural de Israel tinham que valer para os estrangeiros também, porque afinal eles estavam ali no meio do povo. Lembra que vieram povos que saíram do Egito também, que não quiseram ficar no Egito, que vieram junto com o povo de Israel. Então, são os povos estrangeiros, tá? Aí fala sobre a nuvem do tabernáculo. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem cobriu. Então, no dia que armou o tabernáculo, que o tabernáculo foi colocado de pé, a palavra de Deus diz que a nuvem de Deus, ela cobriu esse tabernáculo, gente. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Olha só, gente, desde o entardecer até o amanhecer. Então, que à noite, a nuvem ela parecia como fogo. À noite, os israelitas olhavam aquela nuvem por cima do tabernáculo, ela tinha aparência de fogo. E era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam do lugar em que a nuvem descia. Então, sempre que a nuvem levantava, eles sabiam que eles tinham que partir. E sempre que a nuvem descia, aí eles sabiam que eles tinham que acampar, conforme a ordem do Senhor, tá? Então, olha só. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando elas se levantavam, partiam, conforme a ordem do Senhor. Partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Então, o tempo que a nuvem permanecia ali sobre a tenda, que ela não estava andando, eles não estavam se mudando de lugar, eles cumpriam as suas ordens normalmente, eles faziam a sua rotina, as suas responsabilidades, de acordo com a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés, eles cumpriam essas responsabilidades, tá? Normalmente, vida seguia normal ali, dentro daquilo que o Senhor tinha ordenado para Moisés, tá? Então, aí depois vai falar sobre as cornetas de prata também, que é algo bem legal, gente. O Senhor pede para fazer 2 cornetas de prata batida
a fim de usá-las para reunir a comunidade o acampamento. Então, quando tinha que reunir aquela comunidade, como era muita gente, o Senhor pediu para fazer 2 cornetas de prata. Aí eles usavam, era feito da seguinte maneira: quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você. Capítulo 10, tá? Agora, se apenas uma tocar, diante da tenda do encontro, tá, gente? Eles tinham que se reunir. Se apenas uma trombeta tocasse, os líderes e chefes dos clãs de Israel se reunirão. Então, se as 2 tocassem, era todo o povo, tá? Toda a comunidade. Se apenas uma, era só os líderes e os chefes dos clãs de Israel, né? Que se reunia diante de Moisés na tenda. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado sul partirão. O toque de alerta será o sinal para partir. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Então, tinha outro toque, tá? Então, quando aquele povo tinha que partir, como era muita gente, era usado um alerta ali entre eles, né? Diferente do outro toque que quando era para reunir. Então, era um toque diferente. Então, era realizado ali um toque dessas trombetas, de uma maneira que o Senhor havia ordenado, quando eles tinham que mudar de lugar, tá, gente? Eles sabiam que quando eles ouvissem aquele toque específico, eles sabiam que eles tinham que mudar de lugar. Agora, quando ouviam o outro toque, eles sabiam que era para reunir todo mundo. Agora, quando era outro toque, era para reunir só os líderes. Então, foi uma maneira que Deus determinou ali para ser de forma organizada, para o povo ali entender e para chegar ao ouvido de todo mundo, sabendo que era muita gente, tá? Para ninguém ficar sem ser avisado, para ninguém ficar desavisado ali. Agora o povo vai partir do Sinai. O Senhor vai dar uma ordem para aquele povo partir do Sinai, tá? Aí vamos lá para o capítulo 10, no versículo 11. Os israelitas partem do Sinai. No 20º dia do 2º mês do 2º ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então, os israelitas partiram do deserto e viajaram por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro, junto à sua bandeira. Então vai falar a ordem aqui não era todo mundo que levantava e ia de uma vez. Cada tribo tinha uma ordem ali para se levantar. Então, como era 12 tribos, né, 11 tribos, cada uma tinha a sua hora de levantar e partir, tá, gente? Era realizado isso de uma maneira organizada. Então, lembre-se, nosso Deus, ele é um Deus organizado. Deus não é um Deus de desordem, tá? Então, eles tinham que realizar isso de maneira organizada. Primeiro levantavam uma tribo e se retiravam. Depois a outra, depois a outra. Então, vocês vão ler aí, ó. Vai ser... Primeiro os exércitos que vão. Os exércitos do acampamento de Judá. O exército sempre ia à frente, tá, gente? Para proteger aquele povo caso se encontrasse com uma ameaça de um inimigo ali, tá? Deixa eu achar aqui. Aí lá no finalzinho do capítulo 10, no versículo 35, 34, diz assim, ó. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: volta, Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Olha só que lindo isso, gente.
sempre que a nuvem se levantava, que eles tinham que partir, que a arca partia. A arca do Senhor, ela ia à frente, né? Aí o exército ia, a arca representava a presença de Deus indo à frente. Então, o Moisés, ele fazia essa, como se fosse uma oração. Ele falava assim, ó: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os teus adversários. É como se Moisés estivesse pedindo para que o Senhor acompanhasse e livrasse toda aquela nação, todo aquele povo de todos os inimigos que eles pudessem porventura encontrar pelo caminho. Porque Moisés sabia que somente o Senhor podia protegê-los de fato. Que se a presença de Deus não fosse com ele, eles estariam ali totalmente, como fala, gente, vulneráveis, né, ao perigo. Então, agora, quando ela parava, quando a nuvem do Senhor parava, que eles tinham que parar, Moisés, ele voltava a dizer, né, ele dizia: volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Como se Moisés estivesse falando: Senhor, que a tua presença volte a ficar conosco, para que volte a ficar com os incontáveis milhares. Olha só, gente, era muita gente. Moisés, então, ele não se preocupava só com ele, com a sua família. Moisés está pedindo a presença de Deus ali para todos os milhares, incontáveis milhares de Israel. Olha que coisa linda, olha só como Moisés, ele era um homem de um coração puro, um coração reto na presença de Deus. Porque vai ter uma determinada situação aqui que Deus vai falar assim para Arão e para Miriam, que Moisés é o único que tem um coração puro diante de toda aquela nação. Que Moisés, ele era um homem com um coração manso. Deus encontrou mansidão no coração dele. Aí vai ter um momento no capítulo 11 que fala sobre o fogo da ira do Senhor. E aconteceu que o povo começou a queixar-se das dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo exclamou a Moisés. Este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Então, nós vemos aqui que o povo começou a se queixar de algumas dificuldades. Ou seja, gente, a murmuração. O povo começou a murmurar. Por que a murmuração ela é pecado? A murmuração nos traz ingratidão, nos faz esquecer de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Nos faz colocar os olhos na dificuldade e tirar os olhos do Senhor. Porque o Senhor prometeu que estaria com aquele povo em todo o tempo, se aquele povo confiasse nele. Então, quando a gente murmura, quando a gente reclama, é como se nós estivéssemos declarando que nós não confiamos no Senhor. Que nós não confiamos nesse Deus que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Ontem a palavra de Deus, o Senhor falou lá no culto, através da vida do pastor, que Jesus nunca falou pra gente que a gente ia estar sozinho. Jesus, ele sempre falou assim: eis que envio o meu Espírito Santo que estará com vocês. Quando Jesus, ele sobe, ele ressuscita, ele vai para o Pai, ele deixa o Espírito Santo. Então Jesus fala assim que ele nunca vai deixar a gente sozinho. Deus nunca deixou aquele povo sozinho. Quando a gente murmura, é como se a gente não estivesse confiando na provisão de Deus. Não estivesse sendo ingrato por tudo aquilo que Deus fez por esse povo. Nós vemos lá que no livro de Êxodo foi relato dos maiores milagres que Deus fez para o povo de Israel. Deus abriu o mar, Deus deu água para aquele povo beber, Deus deu um maná do céu para aquele povo comer. A roupa do povo não se desgastava, o sapato deles não se desgastava. Deus fez tanta coisa para esse povo, gente, que esse povo não tinha que duvidar de Deus, não tinha que murmurar contra Deus. Então a palavra de Deus diz que aquele lugar foi chamado de Taberá, porque a ira de Deus se acendeu e o fogo de Deus desceu ali naquele lugar.
Aí Moisés, então, ele ora, ele vai clamar a Deus, né? Então o povo clamou a Moisés e este orou e o fogo extinguiu. Então o povo viu ali que a ira de Deus se manifestou mesmo, e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o fogo de Deus desceu e queimou as extremidades do acampamento. Então o povo viu ali a ira de Deus manifesta em fogo, gente, né? Aí vai falar depois no capítulo 4 a respeito da reclamação do povo. Aí eu quero falar para vocês, se vocês quiserem anotar aí, vamos separar aí a antiga geração, do primeiro capítulo ao 12, nós vamos ver sobre a antiga geração, que é a geração que saiu do Egito e agora está no deserto. Essa é a antiga geração. Coloca aí, antiga geração, do 1 ao 12. Aí escreve assim, ó, 20 dias. Esse período aí durou 20 dias. Essa antiga geração. Aí vai ter o período do meio, que é a transição. É a transição. Vai falar do capítulo 13 até o capítulo 24. Meio, transição, do capítulo 13 ao capítulo 24. Durou 38 anos, 3 meses e 10 dias. 38 anos, 3 meses e 10 dias, tá? Aí depois nós vamos ter a nova geração. A nova geração, que é do capítulo 25 até o 36. Nova geração, do 25 até o 36, que durou 5 meses. Quem que é essa nova geração? São os filhos desses murmuradores que saíram do Egito. São os filhos deles que entraram na Terra Prometida. Esse povo ele vai ficar, então, 38 anos, 3 meses e 10 dias. Até que se passe 40 anos, gente. Por que 40 anos? Que é o tempo que esse povo vai ficar perdido ali no deserto, rodeando, andando em círculo. Como consequência, como punição, por eles terem murmurado. Então, 40 anos, até todos aqueles que murmuraram morrer no deserto. Deus fala assim para eles que eles não vão entrar na terra prometida, porque eles murmuraram. E aqui o filho deles que iam entrar na terra prometida. Então, até morrer o último que murmurou, esse povo ficou aí 40 anos no deserto. Então, algo que era para ter sido algo rápido. Então, gente, tira isso de lição. Tira isso de lição. Às vezes Deus tem algumas bênçãos, algumas promessas para a nossa vida que já era para ter acontecido há muito tempo. Que já poderia ter acontecido há muito tempo. Mas por conta da nossa atitude, da nossa murmuração. Porque muitas vezes nós somos pegos murmurando, tá? Nós não vamos julgar esse povo aqui, querer colocar uma capa de santidade e achar que a gente também não é murmurador, porque muitas vezes a gente age com murmuração. Temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Eu já murmurei. Quem nunca, né, gente? Quem nunca murmurou? Às vezes nós somos pegos murmurando contra Deus, e isso é algo que fere o coração de Deus, que causa ira no coração de Deus, né? Como eu disse para vocês, a murmuração, ela é o fruto aí o fruto aí é uma desonra para Deus, né? Da ingratidão. É ingratidão. Como se eu estivesse descartando todos os bens que Deus já fez na minha vida e agora murmurando por conta de alguma coisa que deu errado, por alguma coisa que eu não gostei, por alguma situação que aconteceu que me deixou triste. Aí eu acho que eu tenho direito de murmurar contra Deus. Então isso, gente, a murmuração nos impede de entrar naquilo que Deus prometeu pra gente.
Esse povo não entrou na terra prometida, gente. Não entrou. Esse povo peregrinou, sofreu lá no deserto, não entrou na terra prometida, tá? Porque murmuraram contra o Senhor. Então, que a gente possa ter esse cuidado, tá? Aí, vamos ver aqui. Eu vou encerrar no capítulo 12, tá, gente? Já deu 1 hora de live. Vou encerrar no capítulo 12. Na próxima aula a gente dá continuidade, tá bom? Tudo bem pra vocês? Aí vai falar que o Senhor, ele vai enviar codornizes. Aquele povo começa a reclamar que eles estão com vontade de comer carne. Mas antes disso, Deus, ele pede para Moisés levantar 70 autoridades dentre o povo. Vai acontecer aqui um fato que Moisés... quer ver? Deixa eu achar aqui. Moisés, ele fala, Senhor, eu não posso, não dou conta de levar tudo isso sozinho. Lá no capítulo 11, lá no versículo 11, ele fala assim, e ele perguntou ao Senhor, por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem deu a luz? Moisés está falando do povo, tá? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sobre juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? O povo começa a reclamar. O povo começa, olha só, gente, o povo começa a reclamar do maná que Deus estava mandando. Deus estava enviando provisão para esse povo comer. O povo começa a reclamar que eles estão enjoados de comer maná. Aí, gente, olha só, outra coisa. Esse povo começa a sentir saudade das coisas que eles comiam no Egito. Olha isso. A palavra de Deus diz que eles falam assim, ó. Se tivéssemos carne para comer, nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Eu tô lá voltei um pouquinho, tá? No capítulo 11, versículo 4. E também dos pepinos e das melancias, dos alhos, das cebolas, dos alhos. Olha só, gente, o povo começa a sentir saudade dos temperos do Egito. O povo começa a sentir saudade das comidas do Egito. O povo se esquece do sofrimento. É muito fácil a gente esquecer, né? Do sofrimento que a gente passou e lembrar só das coisas boas, né? Quantas vezes Deus tira a gente de um relacionamento abusivo, de um relacionamento ruim? Deus coloca a gente aí. Tô falando de relacionamento, pode ser conjugal, pode ser entre uma mulher, pode ser entre amigos, pode ser entre família, tá? Trabalho. Deus tira a gente de uma situação ruim e aí Deus leva a gente para o nosso próximo nível. Só que aí, com o passar do tempo, a gente se esquece de tudo que Deus fez e a gente começa a lembrar de algumas coisas que eram boas. Só que a gente esquece das coisas que eram ruins. Nossa, mas olha, antigamente quando eu era casada com fulano ou namorava fulano, eu tinha uma condição financeira boa. Parece que agora minha vida tá tão ruim, parece que eu tô passando tanta necessidade. Um exemplo, tá, gente? Só que a gente se esquece que o fulano batia, que o fulano agredia, que o fulano era mau caráter, que o fulano não tinha compromisso com Deus. A gente só lembra das coisas boas. E a gente começa a sentir saudade. Quantas vezes a gente se encontra numa situação como essa, né? Ou Deus tira a gente do emprego ruim. Nossa, mas quando eu trabalhava naquele lugar, parece que minha vida era tão boa. Só que você se esquece que o teu patrão, ele era sonegador de imposto, que ele era uma pessoa totalmente corrupta, né? Aí Deus tira você de um meio ali, de um ninho de cobras, coloca você num lugar abençoado, e você esquece das coisas ruins, começa a lembrar das coisas boas. É o que esse povo tá fazendo. O povo tá esquecendo as coisas boas que Deus fez e esquecendo o principal, gente. O principal. Esquecendo quem Deus é.
Mas esse povo, gente, eles não tinham noção que Deus tinha muito mais do que alho, muito mais do que pepino, muito mais do que carne para entregar para eles. Deus queria entregar para eles muito mais do que isso. Deus quer entregar muito mais para nós do que aquilo que nós já conhecemos, do que aquilo que a gente já provou. A palavra de Deus diz que o que Deus tem para nós é algo que não chegou ainda no nosso entendimento, que não chegou no conhecimento humano. Então esse povo, ele não conhece Deus de fato. Eles estão querendo aquilo que... Eles estão esquecendo que Deus tirou eles de uma vida de escravidão. Porque lá eles sofriam, gente. Eles eram condenados mesmo ao sofrimento, gente. Lá eles sofriam, né? Esse povo se esquece de todo aquele sofrimento e começa a lembrar só das comidas do Egito. Gente, pelo amor de Deus, que a gente não vamos lembrar da comida do passado. Vamos se alimentar de algo novo que Deus tem para nós. Não vamos ficar se alimentando, querendo se alimentar da comida do passado, daquilo que Deus já tirou. Deus já tirou, é passado. Se Deus tirou, Deus livrou, é livramento. Então, vamos colocar nossos olhos agora no novo de Deus, no que Deus tem de novo para entregar para nós, tá? Deus tem algo muito melhor para oferecer para nós. Se esse povo não tivesse murmurado, gente, eles não iam ficar 40 anos perambulando pelo deserto. Eles iam chegar muito rápido na terra prometida. A terra que mana leite e mel. A terra prometida, gente, para vocês terem noção, quando Deus envia alguns espias, nós vamos chegar lá na outra aula, Deus envia espias para ir visitar a terra, para espiar, para falar para o povo como que é a terra. Diz que o cacho de uva tinha que ser carregado por 2 homens. Porque o cacho de uva era enorme. Imaginem vocês o tamanho do cacho de uva. Era uma terra que manava leite e mel, uma terra que tinha muita coisa boa. Era isso que Deus tinha para esse povo, mas esse povo vai murmurar. Esse povo se esquece do poder de Deus. Não podemos nos esquecer que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer impossível. Esse povo se esquece de quem Deus é. Esse povo começa a murmurar. Aí, gente, Moisés, ele chega diante de Deus, fala: Deus, por acaso eu sou como uma mãe desse povo? Por acaso fui eu que pari esse povo? Para eu ficar carregando esse povo até chegar na terra que o Senhor prometeu para eles? Moisés, ele chega cansado perante Deus. Então Deus vai falar para ele o seguinte. Deus fala assim para ele, ó. Ele fala assim, ó: não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Então Moisés, ele chega a pedir a morte para Deus. Deus fala assim: Senhor, se eu tiver que carregar esse fardo desse povo murmurador, porque o povo vai cobrar Moisés, o povo vai chegar diante de Moisés e de Arão lá e fala assim: aí ó, a gente quer carne, a gente quer comer outra coisa, a gente tá cansado de comer maná, olha isso, tão cansado de comer aquilo que Deus estava mandando do céu. Será que nós estamos cansados do que Deus está mandando do céu para nós? Vamos parar para refletir. Deus estava mandando comida do céu, comida que não tinha na terra, e o povo estava cansado. Então não vamos nos cansar de comer a comida do céu, ainda que tudo pareça igual, ainda que os dias pareçam iguais. Sabe, Camila, eu tô cansada, parece que todo dia é a mesma coisa, parece que nada muda, eu tô na presença de Deus, eu tô orando. Gente, a promessa de Deus, ela leva um tempo. É o tempo que Deus vai nos provar, é o tempo que nós vamos ser passados pela prova, pelo teste. Parece que nada tá saindo do lugar, parece que nada tá mudando, parece que tá tudo do mesmo jeito, parece que não tá adiantando de nada eu buscar, não tá adiantando de nada eu orar, não tá adiantando de nada eu servir a Deus. Parece que tá tudo do mesmo jeito. É esse povo aqui, ó. Parece que eles não estavam enxergando nada de diferente. Chega um tempo na nossa vida que nós vamos passar por esse tempo. Por esse tempo de parece que tá tudo igual, parece que Deus tá em silêncio. E é o tempo que nós precisamos permanecer fiéis a Deus. Permanecer fiéis a Deus sem murmurar. Sabe, semana passada eu vivi uma situação, vou compartilhar aqui com vocês. Eu vi uma situação que me trouxe muita vergonha. Muita vergonha. Eu me comprometi com uma pessoa a fazer algo.
e eu não consegui entregar o que eu prometi pra ela, o que eu me comprometi a fazer. E aí eu pedi desculpa pra essa pessoa, eu falei, olha, me perdoa por não ter conseguido. Eu sei que a gente cria uma expectativa. E eu chorei muito, gente, chorei muito, muito, muito. E a pessoa é uma pessoa muito de Deus. A pessoa falou, fica tranquila, fica tranquila. A pessoa falou assim pra mim, o que importa é o teu coração. Você se propôs a fazer, você não tem tempo ruim. E realmente, eu cheguei diante de Deus e falei, Deus, eu não consegui fazer o que eu queria ter feito, que eu falei para aquela pessoa que eu ia fazer. Mas eu tentei, porque Deus sabe que eu não tenho tempo ruim. O que chegar nas minhas mãos, eu vou tentar fazer. Então eu orei para Deus, eu falei, Deus, eu tentei fazer, mas eu não consegui. E era eu entendi que aquilo era algo que Deus estava... pode ser que era uma situação que estava me testando, pode ser. Gente, fiquei um dia de cama, um dia chorando. Meu marido tá aqui, ele tá de prova. Fiquei um dia que eu só chorava. Eu só chorava, só chorava. Falei, meu Deus, parecia que o mundo tinha acabado pra mim. E eu precisava desabafar com alguém, precisava conversar com alguém, comentar essa situação com alguém. Aí eu vi uma amiga minha no Instagram e começando a conversar com ela, eu falei, posso conversar com você? Ela falou, pode. Aí eu contei pra ela, gente, a história. Contei pra ela o que tinha acontecido. Não vou entrar em detalhes aqui totalmente, tá? E falei, nossa, eu preciso te contar isso porque eu tô muito envergonhada de ter acontecido isso. De eu não ter conseguido suprir a expectativa da pessoa. Falei, mas a pessoa é uma pessoa tão de Deus, uma pessoa tão boa, uma pessoa tão sábia, que a pessoa falou pra mim assim, ó, fica tranquila. Gente, a pessoa chegou a ofertar na minha vida. Ela falou assim, eu quero semear na sua vida. Ela ofertou R$200 na minha vida. Olha isso. Ela ofertou na minha vida. Aí, não é que eu tava desabafando, tá? Conversando. A pessoa que aconteceu a situação. E ela falou assim, Camila, existem duas situações. Ou essa situação vai te bloquear, você nunca mais vai querer fazer. Ou essa situação vai falar pra você aonde você precisa melhorar. O que você precisa consertar. Ela falou, e o meu desejo é que você não bloqueie por conta disso. Que você não pare. Porque a gente só aprende tentando. Só aprende errando. E você está tentando. A gente está em constante evolução. Então, gente, a gente não tá livre de erro. A gente não tá passivo, a gente não é santo, tá? A gente não é perfeito aqui na Terra. A gente vai cometer algum erro. Mas eu cheguei diante daquela pessoa e falei, olha, eu te peço perdão, me perdoa do fundo do meu coração por não ter conseguido suprir, eu tinha que entregar algo pra ela, não consegui. Aí eu desabafando, depois de tudo ter passado um dia, 2 dias, eu desabafando com essa minha amiga, gente, o que tinha acontecido, que eu falei, Deus, não é possível que eu tô vivendo isso, por que que aconteceu isso comigo, meu pai? Essa minha amiga, ela estava com depressão. E eu contando pra ela o que tinha acontecido, ela começou a rir. Que tem uma parte da história que é meio engraçado, sabe? Ela falou, Camila, ela falou, eu tava tão mal aqui em casa. Ela falou, só que você contando essa história pra mim, desabafando pra mim, ela falou, eu tava com um nó na minha garganta, que eu tava quase chorando aqui em casa. Só que você contando isso pra mim, ela falou, eu fui curada. Ela falou, eu tô aqui. Ela falou, meu choro foi embora. Ela falou, eu tô me sentindo tão bem agora, tão em paz. Então, por que eu tô contando isso pra vocês? Às vezes acontecem algumas situações na nossa vida que parece que é o fim do mundo. Parece que a gente vai morrer de vergonha. Só que essa situação depois, gente, ela pode servir como cura na vida de outras pessoas. Entendeu? Então, Deus, ele traz a cura depois pro nosso coração. E isso pode servir como cura na vida de outra pessoa. Então, isso serviu como cura na vida dessa minha amiga. Por que eu tô comentando isso com vocês, gente? É por conta das situações. Às vezes a gente tá na presença de Deus servindo, igual Moisés aqui, ó. Tava lá com todo esse povo. E acontece tudo isso. Moisés, ele se vê diante de uma situação. Não é o caso dele, tá? Mas ele se vê diante de uma situação impossível para ele de concluir. Ele tá desanimado, ele tá cansado, sabe?
E igual eu tava envergonhada, eu tava cansada. Depois eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu, né? E a palavra do Senhor era para mim: não pare. Não pare. Aprenda a chorar quando você tiver que chorar. Aprenda a se colocar na presença de Deus quando você tiver que se colocar. Sabe? Não murmure contra Deus. Nessa situação eu não murmurei contra Deus. Eu só pedi para que Deus ficasse comigo, para que Deus me fortalecesse o mais rápido possível. Então não pare. Quando acontecer alguma situação, gente, que parecer que for o fim do mundo para você, não pare. Descanse. Aprenda a descansar. Aprenda a chorar tudo que você tem para chorar quando você estiver triste. Chora, desaba. O Michael, ele ficava aqui olhando pra minha cara, ele falava, meu Deus. Ele não sabia o que ele fazia. Eu falava pra ele, só me deixa chorar, eu preciso chorar. Eu preciso chorar tudo que eu tenho pra chorar. Depois eu vou levantar. E aqui tô eu, gente. Eu chorei tudo que eu tinha pra chorar. Desabei tudo que eu tinha pra desabar. Mas aqui eu estou. Eu levantei. Então, se levante. Não desista. Se coloca na presença de Deus. Deus, ele é poderoso para transformar uma situação de vergonha, uma situação de desespero em glória. Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma a luta em alegria. Deus transforma uma situação de vergonha em uma situação, gente, de cura, tá? Então é por isso que eu tô compartilhando isso com vocês. E aí, hoje eu até dou risada da situação, né, que aconteceu. E encontre alguém para desabafar também. É importante você ter alguém que você possa contar. Chame algum amigo, alguma amiga, fala, olha, você tem um tempinho para conversar? Eu preciso te contar alguma coisa, porque parece que aquilo fica dentro da gente, parece que aquilo vai corroendo a gente, né? Enquanto a gente não desabafa, parece que aquilo a gente precisa pôr para fora. Então tenha sempre uma pessoa que você possa contar nessa hora, nesse momento de angústia, de desespero, de tristeza. Então eu chamei essa minha amiga, que ela é como se fosse uma mãe para mim, uma mãe espiritual, e ela me ajudou. Ela não sabe o tanto que ela me ajudou. Eu contando aquilo para ela, ela falou, Camila, é normal. Ela falou, acontece, a gente tá passivo de erro. Ela falou, o importante é que você tentou, você se dispôs a fazer, você tentou, você pediu perdão, você reconheceu. Esse é o importante, né, da situação. Aí vai acontecer agora a situação que Deus fala assim, levanta 70 autoridades do povo, tá? Vou acelerar aqui, gente, pra gente encerrar. Deus manda codornizes para esse povo comer. O povo fala, já que esse povo quer carne, eu vou mandar carne. Só que você não vai mais carregar esse peso sozinho. Você vai reunir 70 autoridades de Israel, que sejam líderes, homens mais velhos, que tenham uma experiência já com Deus, né? Que sejam pessoas vividas. Moisés escolhe ali então 70 pessoas, 70 líderes em Israel, para ajudar ele nessa missão, a liderar esse povo, tá? E aí chega uma hora que o próprio Josué vai ver que 2 deles não foram na reunião quando ele convoca. 2 ficaram no acampamento deles, mas o Espírito de Deus alcançou onde eles estavam. E Josué, ele sente ciúmes. Ele fala assim, Moisés, tem 2 homens lá que estão profetizando no acampamento. E ele falou assim, só você pode fazer isso, eles não têm essa autoridade. Moisés fala assim, ó, quem dera todos tivessem esse mesmo espírito. Quer ver? Deixa eu achar aqui o versículo. Ah lá, Eldad e Medad tinham ficado no acampamento. Ambos eles estavam na lista, mas eles não foram na tenda. Então o Espírito também foi sobre eles. O Espírito também visitou eles, porque eles tinham sido instituída autoridade. Aí o jovem contou, falou, Eldad e Medad estão profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, esse Josué que vai assumir o papel de Moisés depois que Moisés morrer, ele chega para Moisés e fala assim, Moisés,
Proíba eles de fazer isso. Por que eles estão fazendo isso? Moisés fala assim: você está com ciúmes por mim? Você está sentindo ciúmes por mim? Quem dera todo o povo fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Olha só. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Ou seja, Moisés fala assim, que todos, quem dera todos tivessem o mesmo espírito de Deus, esse espírito que está sobre mim. Que todos tivessem esse conhecimento, essa visão. Esse povo não estaria profanando e resmungando e murmurando contra Deus, né? Moisés está falando. Aí o Senhor envia as codornizes. A palavra de Deus fala, lá no capítulo 11, versículo 31, que era tanta que elas ficavam a uma altura de 30 centímetros do solo, do chão. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Fala que elas ficavam a altura de 90 centímetros do chão. Deus mudou a rota dessas codornizes. Era um período que elas estavam mudando de lugar. Deus muda a rota delas. Um vento, a palavra de Deus diz que um vento da parte do Senhor trouxe as codornizes do mar e as fez cair sobre todo o acampamento, à altura de 90 centímetros. Ou seja, Deus mandou um vento soprar para levar essas codornizes até o povo. Mas olha só o que aconteceu, gente. Presta atenção. A palavra de Deus diz que todos aqueles que pediram carne, que murmuraram contra o Senhor. Fala assim no capítulo 11, versículo 33. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, acendeu-se a ira do Senhor acendeu-se contra o povo. E ele os feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado de Kiriat Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Olha só, gente, o pecado da gula. Aqueles que tiveram o desejo das coisas do Egito, dos temperos do Egito, do pepino, da abóbora, né? Da carne do Egito. Fala de Deus que quando eles estavam comendo, a carne ainda estava nos dentes. Eles caíram mortos. Olha só. O que o pecado da murmuração, da reclamação, fez na vida deles, né? Aí agora, pra gente encerrar, nós vamos ver sobre um fato sobre Miriam e Arão. Miriam e Arão são os dois irmãos de Moisés. Vocês lembram? Miriam e Arão vão se reunir pelas costas de Moisés e vão falar mal de Moisés. Vão falar assim, mas será que só Moisés tem mesmo a presença de Deus? Olha só, capítulo 12. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Moisés tinha tomado por esposa uma mulher etíope. E eles começaram a ficar incomodados, começaram a criticar Moisés. Começaram a criticar aquele a quem Deus havia instituído para liderar o povo, gente. Olha só, os próprios irmãos dele, os dois irmãos deles. Deus, por amar Moisés, pelo respeito, pela amizade que ele tinha com Moisés, Deus vai fazer o seguinte. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Capítulo 12, versículo 3. Se vocês quiserem até grifar isso daí, fala assim, ó. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito de Moisés. Aí perguntaram, né? No versículo aí anterior fala assim, ó. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. O Senhor ouviu eles falando. Será que Deus também não fala por meio de nós? Será que Deus usa somente Moisés? Né? Eles começam meio que causar uma intriga ali, falar pelas costas, né?
A língua, né, gente? Tomar cuidado com a nossa língua, né? Aí, imediatamente, o Senhor disse a Moisés. Moisés não estava sabendo de nada, tá? Moisés não estava sabendo o que estava acontecendo. Deus fala assim, vai lá agora à tenda do encontro, você, Miriam e Arão, os três. Aí os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e pondo-se à tenda, Deus chama somente Arão e Miriam. Moisés fica pro lado de fora. Deus chama os dois que estavam falando de Moisés pelas costas, sem Moisés saber de nada. Deus chama os dois para entrar. E Deus fala assim para eles: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Tô lendo o versículo 6, tá, gente? Do capítulo 11. Versículo 7 agora. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel a mim em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar o meu servo Moisés. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Eu só tá fazendo uma pergunta para Arão e Miriam. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão totalmente cometemos. Não permita que ela fique com um feto abortado, que sai do ventre da sua mãe com metade do corpo destruída. Moisés nem tá sabendo de nada que tá acontecendo, gente. Ele nem tá sabendo o porquê que aquilo tá acontecendo. Aí Moisés, ele clama ao Senhor por misericórdia e pela cura da sua irmã, aquela que estava falando traiçoeiramente pelas costas dele. Olha isso, gente. Olha isso. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe cuspisse no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique ela isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso partiram para Azerote e acamparam no deserto de Parã. Quer ver, gente? Vou pegar um versículo aqui para a gente encerrar. Deus fala para Moisés assim: não, dessa vez eu não vou ouvir a tua oração. Ela vai sofrer as consequências. Deixa eu achar o versículo. Olha só. Lá em Provérbios, se vocês quiserem abrir aí, em Provérbios 6:6. Vamos abrir lá. Vai falar as coisas que Deus abomina. Provérbios 6, versículo 6. Não, peraí. 6:16, tá? Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos. Se vocês quiserem grifar este versículo, pode grifar. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Vou repetir: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e semear contenda entre irmãos. Olha só, gente, Deus coloca no mesmo patamar
o pecado. O que é o olhos altivos? A cobiça. Você querer cobiçar aquilo que você não pode ter. A cobiça, por que ela é considerada pecado? Por que Deus odeia a cobiça? Porque a cobiça nos faz ser ingratos pelaquilo que Deus já nos deu. Então o povo cobiçou o pecado, as coisas do Egito, né? Lembra? Por que nós não podemos cobiçar as coisas dos nossos irmãos? Porque nós vamos estar sendo ingratos com aquilo que Deus já nos serviu, com aquilo que Deus já nos deu, tá? E quando a gente cobiça, gente, o nosso coração vai começar a maquinar o mal até a gente conseguir o que a gente está cobiçando. Outra coisa, a língua mentirosa, a língua que conta mentiras. Mãos que derramam sangue, um assassino. Coração que maquina pensamentos viciosos. Coração que fica maquinando mal. Pés que se apressam para correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras, proferir maldade, mentira, dar testemunho falso de outra pessoa e semear contendas. O que Miriam e Arão estão fazendo ali, gente, é semear contenda entre irmãos, tá? Deus coloca esse pecado no mesmo patamar de um pecado de uma pessoa que comete um assassinato. Olha só. É a mesma coisa para Deus. É a mesma coisa se você matar, se você proferir o mal, ter uma língua mentirosa, se você causar contendas, é o mesmo pecado diante de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus abomina, Deus detesta. Por isso que Deus ele ficou tão irado. E pelo amor que Deus tinha por Moisés, pelo respeito, pela consideração, como nós lemos aqui no versículo anterior, Moisés era a pessoa mais mansa que tinha em toda a terra ali na época. Era o único. E Deus fala assim, olha, pelos profetas eu revelo a minha vontade. Mas com Moisés, com meu servo Moisés, é diferente. Com ele eu falo face a face. Então, vocês estão querendo causar contenda contra ele. Então Deus causa, a palavra de Deus diz que ela se torna leprosa. Ela fica com a pele totalmente leprosa. E não vai adiantar Moisés interceder pela cura dela. Ela vai ter que esperar o período ali de 7 dias para se purificar, para poder voltar como um castigo, como uma punição pelo que eles fizeram. Então, gente, vamos parar por aqui no capítulo 12, tá? Nessa parte, na próxima aula, nós vamos entrar no período da transição, no capítulo 13, tá bom? A gente vê se a gente consegue terminar na próxima aula. Mas que sirva de exemplo para nós, né? Que nem mesmo Miriam e Arão, que era sacerdote, escaparam ali, gente. Nós vemos que eles criticaram o próprio Moisés, o próprio irmão, um homem que foi instituído por Deus, um homem justo, né? Talvez por ciúmes, por intriga, por querer causar intriga. Então que a gente tenha muito cuidado com esses sentimentos quando eles chegarem no nosso coração. Muito cuidado quando alguma pessoa vier querer causar intriga, querer falar mal de alguma pessoa para nós, querer causar fofoquinha, falar por trás, falar pelas costas. Quando isso acontecer, lembrem dessa palavra, que isso é algo que o Senhor ele abomina. O Senhor, ele detesta. Se alguém vier falar para você, muda de assunto, falar, não tô afim de falar, você me perdoa, mas eu não quero participar dessa conversa. Então, já corta o mal pela raiz, tá? Porque isso traz maldição, traz doença. Traz doença, traz raiz de maldição sobre as nossas vidas, tá? Então é isso que eu tinha para falar hoje, nessa aula que o Senhor preparou para nós na aula de hoje. Obrigada por vocês que ficaram até agora. Vocês que estão assistindo em casa, que vão assistir essa aula depois, que vocês possam absorver o máximo desse conteúdo, meditar na palavra de Deus. Não deu pra gente ler tudo, os versículos, mas leiam, meditem na palavra, porque à medida que nós vamos meditando, a palavra de Deus ela vai sendo revelada para nós, tá? Então é isso, um beijo, até a próxima aula.
Deus abençoe, bons estudos, estudem, orem, tenham vida com Deus e até a nossa próxima aula.